O mel, um líquido dourado produzido pelas abelhas, é apreciado pela sua doçura e propriedades medicinais há milênios. No entanto, existe uma variedade rara e intrigante conhecida como mel alucinogênio, capaz de induzir alucinações e outros efeitos psicoativos. Este mel peculiar, imbuído de toxinas de flores específicas, tem uma longa e rica história, entrelaçada com culturas antigas, e a sua relação com o mundo natural. As propriedades intoxicantes do mel alucinogênio provêm de graianotoxinas, compostos encontrados no néctar de certas espécies de rododendro, particularmente o Rhododendron ponticum. Quando as abelhas recolhem este néctar e o processam em mel, o produto resultante carrega estas potentes toxinas. Os efeitos do mel alucinogênio podem variar de ligeiras tonturas e euforia a alucinações vívidas, náuseas e até paralisia temporária, dependendo da quantidade consumida e da concentração de graianotoxinas. Esta natureza imprevisível levou tanto ao seu uso como droga recreativa, como à sua utilização como arma em guerras antigas. Embora potencialmente perigoso em grandes quantidades, o mel alucinogênio continua a fascinar investigadores e aventureiros, oferecendo um vislumbre das formas poderosas e por vezes inesperadas, como o mundo natural pode influenciar as nossas mentes e corpos. Este vídeo irá mergulhar nas origens, produção e significado cultural deste mel invulgar, explorando o seu uso histórico e o fascínio que exerce nos dias de hoje. A história do mel alucinogênio está profundamente ligada às regiões montanhosas, onde prosperam os rododendros que produzem o seu néctar psicoativo. A região do Mar Negro, que abrange partes da atual Turquia e Geórgia, está particularmente associada à produção e consumo de mel alucinogênio. Registros sugerem que os efeitos intoxicantes do mel alucinogênio são conhecidos há séculos, se não milênios. Escritores gregos antigos, incluindo Xenofonte e Plínio, o Velho, documentaram a capacidade peculiar do mel de induzir delírio e outros estados alterados. Um relato particularmente impressionante contado por Xenofonte na sua Anábase descreve a experiência de soldados gregos que, sem o saber, consumiram mel alucinogênio enquanto recuavam pela região do Mar Negro. Os soldados ficaram desorientados e incapacitados, com sintomas semelhantes aos da intoxicação por álcool, destacando a potência deste mel invulgar. Para além dos encontros acidentais, o mel alucinogênio também foi intencionalmente colhido e usado para vários fins ao longo da história. Nas montanhas do Cáucaso, as populações locais reconheceram o seu potencial medicinal, utilizando-o em pequenas doses para tratar doenças como a hipertensão e a impotência. A produção de mel alucinogênio depende de uma interação fascinante entre a planta e o polinizador. Certas espécies de rododendro, particularmente aquelas encontradas em altitudes mais elevadas, produzem néctar contendo graianotoxinas como mecanismo de defesa contra herbívoros. As abelhas, no entanto, parecem não ser afetadas por estas toxinas e recolhem prontamente o néctar, transportando-o de volta para as suas colmeias. Dentro da colmeia, o néctar sofre um processamento enzimático, transformando-se em mel. No entanto, as graianotoxinas permanecem presentes, imbuindo o produto final com as suas propriedades psicoativas. A concentração de graianotoxinas no mel alucinogênio pode variar significativamente dependendo de fatores como a espécie específica de rododendro, a altitude e a época do ano. Esta variabilidade contribui para a natureza imprevisível dos seus efeitos, tornando o controlo da dosagem difícil e potencialmente perigoso. Quando consumidas, as graianotoxinas atuam nos canais de sódio das células do corpo, perturbando o seu funcionamento normal. Esta perturbação pode levar a uma série de sintomas, desde os relativamente ligeiros, como tonturas e vertigens, até aos mais graves, incluindo alucinações, vômitos e irregularidades cardíacas.
Ao longo da história, o mel alucinogênio foi utilizado para uma variedade de fins, refletindo tanto os seus benefícios percebidos como os seus perigos potenciais. Na região do Cáucaso, onde o seu uso está documentado há séculos, pequenas doses eram tradicionalmente consumidas como remédio popular para uma série de doenças. Para além das suas aplicações medicinais, o mel alucinogênio também foi consumido pelos seus efeitos psicoativos, oferecendo uma via para estados alterados de consciência. Em algumas culturas, foi incorporado em rituais e cerimônias, provavelmente pela sua capacidade de induzir estados de transe e ligar os indivíduos ao divino. No entanto, a natureza potente e imprevisível do mel alucinogênio também levou à sua utilização como arma. Relatos antigos descrevem casos em que favos de mel foram estrategicamente colocados para intoxicar inimigos desprevenidos, tornando-os vulneráveis a ataques. Embora o uso do mel alucinogênio para tais fins tenha desaparecido, em grande parte, na história, o seu legado perdura, lembrando-nos da relação complexa e frequentemente precária entre os humanos e o mundo natural. O fascínio contínuo com o mel alucinogênio, desde o seu uso histórico à investigação moderna, realça o poder e o fascínio duradouros desta substância invulgar e intoxicante.